Quanto aos meios de estudo das glândulas suprarrenais, possuímos as técnicas de projeção com a radiologia convencional, que é extremamente limitada e onde se poderá detectar massas volumosas e eventuais calcificações, como por exemplo calcificações no contexto de uma tuberculose, o que é no entanto uma situação bastante rara, ou calcificações até associadas a tumores desta glândula. A ecografia transabdominal, e já iremos ver o papel que desempenha, e hoje possuímos de facto a TAC e a ressonância magnética, bem como, obviamente, a medicina nuclear, que será abordada no módulo próprio da medicina nuclear. Qual é o interesse da imagiologia no estudo das glândulas suprarrenais? O que é que pretendemos fundamentalmente? Em primeiro lugar, a exclusão de eventuais causas de hipertensão secundária produzidas por adenomas, sempre que haja, de facto, um síndrome biológico compatível. Os adenomas poder-se-á tratar de um síndrome de Cohn, portanto, nas situações de hiperaldosteronismo, de um síndrome de Cushing, com hiperprodução de corticoides, feocromocitomas, ou ainda uma situação que cada vez mais verificamos estar associada à presença de nódulos nas glândulas suprarrenais, portanto, adenomas não funcionantes, também designados por incidentalomas. Portanto, este último tipo não está associado ao desenvolvimento de hipertensão, como é lógico, mas obriga muitas vezes ao estudo bioquímico complementar e ao estudo clínico, por forma a efetivamente verificar que se tratam, sem dúvida, de adenomas não funcionantes. Portanto, para além da detecção de nódulos nas suprarrenais, a atual resolução morfológica das técnicas de imagem permite também diagnosticar hiperplasias da glândula. As hiperplasias glandulares muitas vezes são bilaterais, podem também estar envolvidas na produção hormonal e manifestam-se do ponto de vista imagiológico como a perda da regularidade ou dos contornos da glândula, que podem passar a possuir contornos discretamente lobulares. É claro que para detectar a hiperplasia glandular, que provoca, como vemos, uma pequena distorção do contorno da glândula, a utilização de técnicas com grande resolução espacial, como a tomografia computerizada, são de facto necessárias, e essa é, sem dúvida, digamos, a única técnica seccional atual com capacidade para o fazer. Outro ponto onde os métodos de imagem seccionais intervêm é na detecção e na caracterização de massas das suprarrenais, no estadiamento tumoral e na avaliação muito mais ocasional das lesões traumáticas. Começando pela ecografia transabdominal, de facto, as glândulas normodimensionadas, em geral, não têm uma tradução ecográfica significativa pelas técnicas transabdominais habituais. Portanto, há uma baixa sensibilidade da ecografia para a detecção de nódulos, de pequenos nódulos ou de micronódulos, e isso leva a que efetivamente se tenha que recorrer a outras técnicas e não possamos ficar exclusivamente pela ecografia para a exclusão destes nódulos das glândulas suprarrenais. Claro que uma ecografia verdadeira positiva, portanto com um nódulo detectado, tem obviamente valor intrínseco do ponto de vista diagnóstico. A ecografia tem uma boa capacidade para a caracterização, sobretudo, e aqui é que, digamos, a sua utilização pode ser feita de forma mais abundante, na diferenciação entre massas sólidas e massas líquidas, nomeadamente, portanto, na diferenciação entre o quisto simples da glândula suprarrenal e uma massa sólida, seja um adenoma ou uma massa de outra origem. A vantagem disto prende-se também com o facto de muitos adenomas possuírem uma densidade radiológica muito baixa, nomeadamente em tomografia computadorizada, devido à existência de componentes adiposos. E isso pode, de alguma forma, mascarar a sua verdadeira natureza sólida, já que as densidades internas que se obtêm por densitometria podem cair dentro da gama líquida ou mesmo negativa. Aqui temos dois exemplos de tumores da suprarrenal ou de massas da suprarrenal facilmente detectadas e caracterizadas com o recurso à ecografia transabdominal. No exemplo da esquerda vemos um nódulo sólido que se localiza na glândula suprarrenal direita. É um corte onde vemos o rim cortado em corte transversal, acima o fígado e, portanto, o nódulo na sua localização habitual. Na imagem da direita vemos uma volumosa formação quística com todas as suas características
características habituais e que já foram descritas anteriormente quando falámos da semiologia dos exames ecográficos. Portanto, a ecografia é de facto um exame fundamental, mais uma vez, e colabora ativamente na distinção, sobretudo, entre as massas sólidas e as massas quísticas a nível das glândulas suprarrenais. Tal como tivemos a dizer, para um adequado estudo das glândulas suprarrenais, há que lançar mão de técnicas que possuam uma elevada resolução anatómica e essa técnica é de facto hoje dada pela tomografia computurizada, uma vez que as glândulas suprarrenais são envolvidas pelo seu ambiente adiposo e por isso podem ser facilmente reconhecidas com o recurso a esta técnica. A glândula suprarrenal direita tem uma morfologia em V, com os seus braços interno e braço externo. A glândula suprarrenal esquerda tem uma posição ligeiramente mais baixa, é mais pré-renal do que propriamente suprarrenal, comparativamente, portanto, à glândula suprarrenal direita. A localização, portanto, esperada, situa-se atrás da veia cava inferior e próximo do pilar do diafragma à direita e é imediatamente atrás do confluente esplenoportal, da veia esplénica e do pilar esquerdo do diafragma. É fundamental a utilização de cortes finos em tomografia computurizada, muitas vezes com um campo de reconstrução apropriado, portanto, utilizando técnicas que, de alguma forma, maximizem a capacidade de detecção lesional. Quanto ao diagnóstico de massas das glândulas suprarrenais, o que nos interessa fundamentalmente é a detecção, como vemos, de pequenos nódulos, muitas vezes infracentimétricos. São estes que põem um problema no seu diagnóstico e obrigam à utilização de técnicas de grande resolução, podendo, obviamente, efetuar-se a sua caracterização através da medição da densidade, portanto, se é sólida, se é líquida ou se é adiposa, e convirá lembrar também que há alguns tumores adiposos da glândula suprarrenal no qual não é necessário efetuar qualquer ação terapêutica em particular, nomeadamente cirúrgica, se designam por mielolipomas e, portanto, são tumores benignos que não necessitam de qualquer intervenção do ponto de vista terapêutico. Portanto, convirá, obviamente, também caracterizá-las adequadamente. Quanto à densidade, refiro apenas o problema que se coloca em alguns adenomas que contêm, como se sabe, a gordura típica da constituição da própria glândula suprarrenal e que, por isso, podem simular ataque, de facto, estruturas inclusivamente líquidas e nódulos líquidos. É por isso fundamental injetar contraste intravenoso para se poder demonstrar a existência de realce, o que sucede nos nódulos sólidos, contrariamente à sua inexistência quando se tratam, obviamente, de formações quísticas. Quanto ao realce após contraste intravenoso, também há uma distinção facilmente efetuada, uma vez que os feocromocitomas são geralmente massas hipervasculares, contrariamente, por exemplo, aos adenomas de Kohn, que são massas hipovasculares. Portanto, também aqui o contraste, a forma como o contraste persiste ou não na glândula, dão indicações sobre a origem da lesão e também, portanto, sobre a sua verdadeira natureza. A participação de ataque é óbvia no estadiamento tumoral, quer local por invasões locais, portanto, determinando as invasões das estruturas adjacentes e as invasões eventuais das estruturas vasculares, e à distância através da demonstração das metástases, que muitas vezes são, obviamente, também hipervasculares. Aqui temos então um exemplo de glândulas suprarrenais, em que na imagem da esquerda vemos uma glândula suprarrenal esquerda de aspecto normal, portanto com o corpo, com o seu braço interno e o braço externo, portanto a localização típica e o ambiente adiposo que tenho vindo a descrever. À direita, por exemplo, vemos que o corpo da glândula suprarrenal é de facto já um pouco abaulado e que não é retilíneo, o que pressupõe a existência de um pequeno micronódulo. Na imagem da direita vemos também um corpo da suprarrenal agora um pouco mais globoso que o exemplo anterior, mantendo-se o contorno, no entanto, praticamente retilíneo e, portanto, neste caso, não sendo possível afirmar adequadamente a existência de um nódulo. Por isso, é este tipo de resolução que hoje se consegue obter com tomografia computurizada, um método fundamental para a demonstração de micronódulos.
Aqui vemos o recurso ao produto de contraste iodado, à injeção de contraste, para a caracterização de massas suprarrenais, de pequenos nódulos. Vemos no exemplo da esquerda um pequeno nódulo que num paciente com hiperaldosteronismo, e em que vemos um nódulo que é hipodenso após contraste, situado no corpo da glândula suprarrenal, portanto um pequeno adenoma de Kohn, enquanto à direita vemos na transição do corpo para o braço esquerdo da glândula suprarrenal esquerda, para o braço interno da glândula suprarrenal esquerda, uma formação hipervascular compatível com um feocromocitoma. Outros exemplos de caracterização por tomografia computurizada, em que vemos na imagem da esquerda uma massa com uma componente sólida, mas com uma componente adiposa muito importante, mostrando calcificações, portanto, num exemplo de uma caracterização inequívoca desta lesão por tomografia computurizada como um mielolipoma. Portanto, uma situação em que existe uma massa sólida, detectada ecograficamente, ecogénica, mas em que a TAC facilmente faz o diagnóstico, mostrando que não é necessária qualquer outro tipo de intervenção terapêutica. À direita, um exemplo de calcificações das glândulas suprarrenais bilaterais num contexto de uma insuficiência suprarrenal pós-tuberculose. Falámos da ecografia, falámos da tomografia computurizada conviria a pensar qual o espaço reservado hoje à ressonância magnética. Por via de regra, embora obviamente esta verdade tenha vindo a ser algo mudada nos últimos tempos, devido a um evidente aumento da resolução morfológica em ressonância magnética, mas de qualquer forma, ainda hoje, e a utilização obviamente de cortes obtidos em apneia, faz com que a resolução anatómica tenha aumentado em ressonância, mas não é ainda comparável à resolução anatómica e morfológica, portanto, que conseguimos obter com a tomografia computurizada. Portanto, não há competição possível e a detecção de micronódulos hoje continua a ser uma tarefa que deve estar reservada à TAC e não ser pedida à ressonância magnética. A ressonância magnética pede sim a distinção, que hoje é fácil de executar, entre o adenoma, nomeadamente o chamado incidentaloma, ou adenoma não funcionante, e diferencial de uma metástase. Por exemplo, se pensarmos na situação clínica de um doente com uma neoplasia pulmonar, que tem um nódulo na suprarrenal, esse nódulo na suprarrenal, se corresponder a uma metástase, imediatamente coloca o doente numa situação terapêutica totalmente distinta, em que possivelmente uma cirurgia, portanto, curativa já não será execuível. Portanto, é fundamental distinguir, sobretudo no contexto oncológico, entre estes dois tipos de situações. Essa tarefa é feita através da demonstração da gordura, a gordura existente dentro do adenoma. A gordura, em geral, é uma gordura microscópica, portanto, é difícil obter uma densidade adiposa em tomografia computurizada que o demonstre, que existiria apenas no adenoma e, obviamente, não estaria presente na metástase, mas pode-se fazer, de facto, a sua distinção através do recurso à sequência especial em ressonância magnética, chamada sequências obtidas em oposição de fase. Muito simplesmente, nesta sequência, o que sucede é que se dentro do mesmo voxel de tecido existirem simultaneamente prótons ligados à água, ligados à gordura, irão ter um comportamento que, utilizando um determinado tempo de eco, o seu sinal será anulado e, portanto, porque os prótons da água e da gordura estão em oposição de fase e, portanto, isso leva a uma baixa de sinal muito acentuada do nódulo, se existir gordura, e a sua caracterização torna-se bastante fácil. Aqui temos então o exemplo de uma massa conhecida do nódulo conhecido da glândula suprarrenal direita. Portanto, este estudo era um estudo já secundário, um estudo de segunda linha em relação ao nódulo que já se conhecia da glândula suprarrenal direita. E aqui temos a imagem obtida em fase e em oposição de fase. Como vemos, na imagem da direita, o nódulo baixa muito o seu sinal, torna-se muito hipointenso, muito mais hipointenso, por exemplo, que a imagem do baço. Isto é típico dos adenomas que contêm gordura microscópica e, portanto, permite a caracterização simples, sem necessidade de recorrer a qualquer biópsia confirmativa.